Olá novamente, chegamos à aula 3 do curso básico de investimentos. Hoje eu vou falar sobre renda variável. Para começar, vamos falar o que é renda variável. Renda variável é aquele investimento com remuneração ou retorno variável, podendo ser até negativo. Diferentemente da renda fixa, que o retorno é positivo, a renda variável pode ter também o retorno negativo. Você pode perder dinheiro nesse investimento. Por isso que investir em renda variável é investir em ativos de risco. Os exemplos mais comuns de renda variável são ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, ETFs, que são fundos de índices, derivativos e criptomoedas. Sendo que estes dois últimos, os derivativos e as criptomoedas, são indicados para aqueles investidores que já estão mais avançados e não para o investidor iniciante. Agora eu vou dar uma pincelada em cada um desses investimentos, falar um pouco sobre eles, começando pelas ações. O investimento em ações é o investimento de renda variável mais conhecido do mundo. Ao comprar uma ação, você se torna sócio da empresa, que é como se você estivesse comprando uma parte daquela empresa. Você é dono de uma parte da empresa e tem o direito de receber participação dos lucros e também direito a voto. As ações são negociadas na Bolsa de Valores, que aqui no Brasil é a B3. Mas em breve a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, o órgão regulador desse mercado, ele vai liberar a operação de outra bolsa aqui no Brasil. Para se ter uma ideia da existência de mais de uma bolsa, eu trouxe aqui uma lista das 7 maiores bolsas mundiais. A maior delas, que é a NYSE, que fica nos Estados Unidos, tem um valor de mercado, um market cap, de 21 trilhões de dólares. Isso significa que todas as empresas que estão dentro dessa bolsa, somadas, têm um valor total de 21 trilhões de dólares. Após ela vem a Nasdaq, que fica nos Estados Unidos, e temos também duas bolsas da China figurando nessa lista das 7 maiores bolsas mundiais. É importante saber que você não pode chegar e investir diretamente na bolsa. Você precisa de um intermediário para fazer isso por você. Os intermediários mais comuns são as corretoras, como a CLI, a XP, a Isinvest. E também você pode investir pelos bancos, como o Banco Inter, o BTG, todos eles oferecem a opção de investir em ações. Mais adiante eu vou falar um pouco melhor sobre esse assunto, mas desde já é importante você saber que cada corretora ou banco vai te cobrar uma taxa para fazer esse serviço de intermediação. Assim como na renda fixa, que eu falei que era importante verificar em cada corretora qual taxa que ela cobraria para fazer aquele serviço, aqui nos investimentos de renda variável também é muito importante. Então, na hora de tomar a decisão em qual corretora ou banco você vai abrir conta para começar a investir em renda fixa ou renda variável, ou os dois, você tem que olhar qual é a que vai cobrar a melhor taxa para você, oferecendo o melhor serviço. Algumas corretoras, inclusive, não cobram taxa e oferecem um serviço bastante interessante. Então, é bom pesquisar e saber qual é que você vai escolher. Agora vamos falar um pouco sobre fundos de investimento. Os fundos de investimento são grupos formados por diversos investidores, que são os cotistas, que reúnem o patrimônio para comprar diversos tipos de ativos. Quem toma a decisão de qual ativo comprar é o gestor do fundo. É uma forma simplificada de investir porque você tem acesso a investimentos que normalmente não teria com pouco dinheiro ou pouco conhecimento, e também porque é um profissional que tomará as decisões para você em troca do pagamento de uma taxa de administração. Investir em um fundo de investimento é como se você terceirizasse a sua decisão. Você não vai precisar escolher qual ativo comprar, se você vai investir em renda fixa, se você vai investir em renda variável, qual tipo de renda fixa, qual tipo de renda variável. Essas decisões não vão ser tomadas por você, vão ser tomadas pelo gestor do fundo. E ele vai cobrar uma taxa por isso, uma comissão, que é a taxa de administração. Para o investidor iniciante, investir em fundos de investimento pode ser uma opção muito interessante, porque você não vai precisar tomar as decisões. Quem vai fazer isso por você vai ser o gestor do fundo. E ele, teoricamente, vai ter um conhecimento muito mais elevado do que o seu. Os tipos mais comuns de fundos de investimento são fundos de renda fixa, que investem em renda fixa somente, fundos multimercado, que investem em diversos tipos de mercado, fundos de ações, que investem em ações e também outros mercados, mas majoritariamente eles investem em ações, e também os fundos cambiais, que investem em moeda. Por isso que investir em fundos é um investimento bastante versátil, porque você pode investir em dólar se você quiser, pelos fundos cambiais, pode investir em ações se você quiser, por fundos de ações, pode investir em diversos tipos de investimentos diferentes, pelos fundos multimercado, e também, se você quiser mais segurança, você pode correr para os fundos de renda fixa. E é claro que cada fundo de investimento tem um risco diferente, e mesmo que o gestor seja alguém altamente capacitado, essa pessoa também pode tomar decisões erradas. Por isso é importante saber qual o seu perfil de investidor, para você escolher o melhor investimento para você. Se você é aquela pessoa que aceita mais risco ou se você é aquela pessoa mais conservadora que não quer de jeito nenhum perder dinheiro. Todo investimento segue a mesma regra. Quanto mais risco, mais possibilidade de rentabilidade. E quanto menos risco, menos possibilidade de rentabilidade. O próximo tipo de investimento que eu vou falar são os fundos imobiliários.
Eles funcionam como os fundos de investimento, mas com foco no setor imobiliário, como shoppings, hospitais, galpões logísticos e lajes corporativas. Nos FIIs, que são os fundos imobiliários, você compra cotas, participações desses empreendimentos e recebe mensalmente os aluguéis, descontada a taxa de administração do fundo. Da mesma forma que um fundo de investimento tem um gestor que ele vai escolher os ativos e vai cobrar uma taxa de administração para fazer esse serviço, nos fundos imobiliários você também vai ter aquela mesma figura e vai ter a taxa de administração pelo serviço. A diferença aqui é que você recebe todo mês na sua conta o pagamento dos aluguéis, e nos fundos de investimento não existe isso. Nos fundos de investimento você vai ter a valorização da cota somente, o que não quer dizer que os fundos de investimento sejam piores do que os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários em geral não têm valorização. A valorização é bem baixa, mas o pagamento dos aluguéis é uma coisa bem interessante para quem quer receber aquela renda todo mês. Seguindo aqui, nós temos os Exchange Traded Funds, que são os ETFs. Eles também funcionam como fundos de investimento, mas com o objetivo de replicar índices, como o Ibovespa, o S&P 500 e outros. Não existe a possibilidade de você comprar cotas de um índice. Você não pode comprar cotas do Ibovespa, você não pode comprar cotas do S&P 500, que é o índice com as maiores ações dos Estados Unidos. Para isso, você precisa usar os ETFs, que eles vão simular os índices. Nos ETFs, você também compra cotas, participações destes fundos e tem a valorização descontada da taxa de administração do mesmo. Por exemplo, no Ibovespa, que é o índice mais conhecido aqui do Brasil, passa no jornal o tempo todo, ele contém empresas como a Petrobras, a Vale, Bradesco, Itaú. E se você quisesse ter uma valorização igual a do Ibovespa, você teria que comprar cotas de Itaú, cotas de Petrobras, cotas de Vale, cotas de Bradesco, mas isso demandaria bastante dinheiro, porque cada uma dessas cotas vai custar no mínimo R$20 por ação. Para facilitar isso, foram criados ETFs, que você faz o seguinte: você compra uma cota de um ETF e você vai estar investindo em todas as ações que compõem aquele fundo. Para exemplificar e deixar esse conteúdo mais claro, eu vou fazer uma comparação entre os dois gráficos. Do lado esquerdo, o gráfico do índice Ibovespa, que você não pode investir nele, e do lado direito o gráfico do BOVA11, que é um ETF que replica o índice Ibovespa. Nos dois gráficos eu comparei o mesmo período, começando no dia 21 de agosto para trás, os últimos 12 meses. Nessa comparação é possível perceber que os dois gráficos são praticamente iguais, porque é esse mesmo o objetivo do ETF, é replicar o índice. E se você quer ter uma rentabilidade igual a do índice Ibovespa, é só comprar uma cota de um ETF que replica o Ibovespa, como é o caso aqui do exemplo, o BOVA11, que custa R$ 97,60 uma cota. E comprando uma cota do BOVA11 é como se você estivesse comprando todas aquelas ações que compõem o índice Bovespa. É importante saber também que as ações daquele ETF vão pagar dividendos, mas você não vai receber esses dividendos na sua conta. Eles vão ser utilizados para reinvestir no próprio fundo. Esse é o funcionamento dos ETFs aqui no Brasil. Mas se você for comprar cotas de ETFs no exterior, o funcionamento é diferente. Você recebe os dividendos na sua conta. E esses dividendos que você recebe no exterior podem ser utilizados tanto para comprar novas cotas, como para fazer qualquer outro tipo de investimento. O próximo tipo de renda variável que eu vou falar vai ser sobre os derivativos. Os derivativos são contratos que derivam de ativos e podem ser negociados. Por exemplo, as opções são contratos derivados das ações. Eu vou mostrar também alguns exemplos de derivativos para facilitar o entendimento. Existem as opções, que eu acabei de falar, que derivam das ações, futuros de dólar, que derivam da cotação do dólar, boi gordo, que derivam do preço do boi, o milho futuro, que deriva do preço da saca de milho, e a operação de swap, que é uma troca de rentabilidade entre investidores. Os derivativos normalmente são usados para a especulação, mas você também pode utilizar eles como uma forma de proteção de carteira. Muitos não consideram derivativos como investimentos, e sim como instrumentos de alavancagem. Nesses investimentos, em sua grande maioria, você vai tentar prever qual vai ser o preço daquele ativo. Por exemplo, eu posso usar opções para especular para onde vai o preço das ações da Petrobras, se elas vão subir ou se elas vão cair, e ganhar dinheiro em cima disso. Normalmente o que chama a atenção nas opções são as valorizações altíssimas no mesmo dia, mas esse tipo de investimento tem um risco muito alto, na minha opinião. Se você é um investidor iniciante ou até mesmo intermediário, tenha muito cuidado ao investir em derivativos. Existem operações que, se você não tiver o conhecimento, você pode fazer sem querer e acabar perdendo todo o seu patrimônio e até ficar negativo na corretora. Por fim, eu vou falar das criptomoedas, que são moedas virtuais que utilizam tecnologias de criptografia, que remete à segurança, e comunicação descentralizada. Elas foram popularizadas após a altíssima valorização dos bitcoins, quando um bitcoin chegou a valer R$ 69 mil em 2017. Eu fiz uma comparação entre o preço do bitcoin e o Ibovespa no período de 2017, logo antes de estourar a bolha do bitcoin. Nesse período, o Ibovespa valorizou 49%,
enquanto o Bitcoin valorizou 6.509%. Quais são as vantagens das criptomoedas? Primeiramente, tem a aceitação global. Se você tem bitcoins aqui no Brasil e viaja para outro país, você pode usar seus bitcoins no outro país sem ter que transferir essa moeda. O Bitcoin também não pode ser inflacionado como qualquer moeda, como o real e o dólar, porque o Bitcoin foi criado com um número limitado de moedas. Elas têm menos burocracia, porque você pode fazer transferências rápidas e globais, tem altas valorizações, pelo menos nos últimos tempos, e também o anonimato, mas essa vantagem vai depender de alguns fatores, como por exemplo, a própria corretora que você for comprar os seus bitcoins ou suas criptomoedas. Quais são as desvantagens das criptomoedas? Primeiro, a dificuldade de aceitação por entidades governamentais ou empresas. Pode banir a criação de corretoras, pode banir também a utilização de criptomoedas em estabelecimentos. E também essas criptomoedas têm alta volatilidade. Eu vou mostrar isso no gráfico. De 2017 até hoje, o Bitcoin subiu de R$3.000 para R$69.000, que foi a época que ele estourou a bolha. E aí caiu para R$12.000. E hoje já está em quase 69 mil novamente. Nesse período ele teve valorizações de até 2.000% e quedas de até 80% em pouco tempo. Por causa dessa alta volatilidade, que é a variação do preço do ativo, o investimento em criptomoedas pode ser também bastante arriscado. De 2017 até hoje, eu fiz a comparação do Bitcoin com o Ibovespa para mostrar como é a volatilidade de um comparado com a do outro. Olhando dessa forma, parece que o Ibovespa é um investimento de renda fixa, que ele praticamente não variou nesse período. Já o investimento em Bitcoin é altamente volátil. Por isso, é possível afirmar que os investimentos em criptomoedas são muito mais arriscados do que os investimentos em ações. Só para relembrar, eu vou mostrar aquele gráfico que eu mostrei anteriormente do Ibovespa, quando eu falei sobre os ETFs. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Esse é o gráfico do Ibovespa no período. Olha aqui como foi a volatilidade nesse último ano, nos últimos 12 meses. As ações variaram muito nesse período. Só que essa variação, quando comparada com a variação dos bitcoins, praticamente não representa nada. Aquele mesmo gráfico que eu pintei de amarelo é essa parte aqui. Essa é a queda que aconteceu na pandemia, mas comparada com a volatilidade dos bitcoins, é praticamente nada. Bom, vamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Nos vemos na próxima aula.